Salmo 1. Salmo 1, verso 1, diz assim: Bem-aventurado ou feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, medita na sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a riachos, dá o seu fruto no tempo devido, suas folhas nunca murcham, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. O Senhor nos abençoe. Meus queridos, um dos grandes erros, dos grandes equívocos que as pessoas têm na hora de ler os Salmos, de ler Provérbios, de ler essas sentenças de sabedoria da Bíblia, é a ideia de que aquilo poderia ser talvez uma profecia, de que são sentenças fatalistas, sentenças deterministas para a vida do homem, e que se está escrito assim, necessariamente, se dado A, B, se A, então C. Então é uma sentença estanque, necessariamente profética. Esse é um grande erro na forma de ler Salmos e de ler Provérbios. Tem muitos pais frustrados com filhos adolescentes e dizem: poxa, e aquela promessa de Deus? Ensina o menino no caminho em que deve andar e depois de grande não se desviará dele. Eu digo, Deus nunca prometeu isso. Isso não é uma promessa de Deus. Os salmos não são promessas, os provérbios não são promessas. São conselhos sábios para uma vida plena. Mas não quer dizer exatamente que tudo vai acontecer exatamente daquela forma. Não. Muito pelo contrário. São diretrizes para uma vida, são diretrizes ideais para uma vida feliz, para uma vida plena. Não são fórmulas de sucesso para ir para o céu. Quem faz isso vai para o céu, quem faz isso vai para o inferno. Não é isso também. Não quer dizer que tudo aquilo vai acontecer daquela forma. Não. São conselhos de pessoas sábias e espirituais acerca de uma vida que deve ser vivida da sua plenitude. Jesus veio para que tivéssemos vida, vida em abundância, vida em plenitude. O máximo da plenitude, o máximo de sabor da vida deve ser experimentado a partir de conselhos sábios. Então o Salmo ele não está dizendo profecias, o Salmo ele não está fazendo promessas. Não, o Salmo está dizendo como se comporta uma pessoa que quer ser feliz. É isso que os Salmos vão estabelecer, é isso que os Provérbios de Salomão vêm trazer. É importante a gente entender isso, qual é o estilo literário que a gente está falando aqui, para a gente não andar em falsas expectativas e em frustrações. E muitas vezes o Salmo também não é algo que vem da boca de Deus. O Salmo muitas vezes vem da boca do homem. O Salmo muitas vezes não quer dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, é a palavra de Deus sim. E Deus escolheu mostrar para nós muito do nosso caráter através da Bíblia. A Bíblia nem sempre é um livro onde você deve buscar definições humanas acerca de quem é Deus. A Bíblia nem sempre revela quem é Deus. A Bíblia, muitas vezes, revela definições divinas acerca de quem é o homem. E não definições humanas acerca de quem é Deus. Se a gente para e lê o Salmo 137, por exemplo. Salmo 137 termina dizendo: bem-aventurado, feliz é aquele que pegar o teu filho e matar ele com a cabeça numa pedra. Você vai me dizer que isso veio do coração de Deus? Ô, Bion, veio não. Veio não. Isso é fruto de um retrato histórico de alguém que estava magoado porque foi exilado e no ato do exílio viu alguém fazer isso com seu filho. Alguém pegou os filhos dos hebreus, no caso os babilônicos, os caldeus, entraram, invadiram Jerusalém, mataram os filhos dos hebreus num lugar chamado O Rochedo. Isso é um dado histórico. E agora estão os hebreus isolados, exilados em Babilônia, chorando. E o Salmo 137 é um lamento.
assentamos perto dos rios de Babilônia e choramos. E as pessoas perguntavam para nós: canta-nos daquelas músicas lá de Sião. E a gente dizia: como é que a gente vai cantar o cântico do Senhor em terra estranha? Não tem como. E ouvindo aquela zombaria, eles pararam e disseram assim: rapaz, bem-aventurado aquele que fizer com teu filho a mesma coisa que tu fez com o meu. É isso que está expresso ali. E por que Deus permite isso? Porque Deus está mostrando o nosso coração decaído, Deus está mostrando quem somos nós, e está mostrando que o homem, por vezes, ele se envolve em ciclos de ódio, em ciclos de vingança. E aí o outro vai matar o filho do outro, e depois o outro se vinga da vingança, e fica naquele ciclo infinito, até que Deus resolve interromper o ciclo de vingança, e diz assim: pronto, para você não matar o filho dele, e ele não matar o filho do outro, não ficar nessa briguinha de menino birrento, eu vou fazer o seguinte: eu vou interromper esse ciclo. Eu vou matar o meu filho. Eu vou oferecer o meu filho com a cabeça dele numa pedra, para que vocês parem de brigar. Deus ensina o homem a interromper o ciclo, e a história do Evangelho é um Deus entrando em nossos sentimentos e agindo em nossa história. Os salmos devem ser lidos pensando nisso. E o Salmo 1 é meio que um introdutório, um prefácio de todos os outros salmos. Quando ele começa dizendo feliz, essa primeira palavra por si só já dá uma pregação inteira. Porque sim, Deus tem o propósito de ver o homem feliz. Deus tem felicidade para nós. Não é correta a ideia de que Satanás é que quer ver feliz, e que felicidade é só na Nova Jerusalém, felicidade é só no céu, porque a vida do crente aqui, meu irmão, a vida do homem é cruel, tormentos e lutas sem fim. A gente está no meio de duas grandes teologias que dizem, em primeiro lugar, o crente deve viver uma vida amarga, deve viver uma vida de angústia, porque no mundo tereis aflições. Será que é isso mesmo que Deus quer? Felicidade, irmão, é só no céu. Aqui é lugar de sofrer. E aquele que sofrer mais, ele vai ter direito a entrar no reino do céu. Eu não consigo encontrar correspondência nisso na Bíblia. Eu não consigo crer que esse é o evangelho que Cristo tem para nós. Mas também tem uma outra teologia que diz que a felicidade verdadeira é expressa em conquistas materiais. E Deus tem conquistas materiais reservadas para todos aqueles que estão vivendo uma vida de santidade. De modo que, se você perdeu o emprego, se você não tem o melhor carro do ano, se você não tem uma vida de plenitude material, é porque deve haver uma razão de pecado escondida dentro do seu coração. Deus está te punindo. Porque a vida que Cristo oferece é uma vida cheia de bens materiais, de plenitude financeira, de conquistas humanas. Eu também não creio nisso, porque isso vai rasgar metade da minha Bíblia, pelo menos. Vai transformar Cristo no maior pecador que já existiu. Então, se a vida cristã, se a vida que Deus oferece não é uma vida infeliz, mas também não é uma vida feliz segundo os padrões que a gente conhece, o que é a vida e o que é a felicidade cristã? O que é a felicidade segundo Deus? A felicidade segundo Deus é uma felicidade não circunstancial. É uma felicidade que não depende de algo que você possa perder. Porque a felicidade, segundo padrões de conquistas humanas, elas dependem das conquistas humanas. E quando o seu carro quebra, a sua felicidade quebra junto. E quando o seu casamento quebra, sim, casamento de crente pode quebrar também, gente. Empresa de crente pode quebrar também. E quando elas quebram, a sua felicidade também quebra. Porque uma coisa depende necessariamente da outra. Não, esse não é o padrão divino. A felicidade que Cristo oferece é uma felicidade não circunstancial. É o que Paulo vai escrever aos Filipenses dizendo que é uma paz que excede todo o entendimento, que você não consegue justificar em meio a palavras, mas independente do que está acontecendo, você aprendeu a ter em Deus o contentamento. E é o verdadeiro significado que Paulo escreve no capítulo 4 aos Filipenses,
Quando ele diz, eu aprendi a me contentar, eu aprendi a ser bem-aventurado, eu aprendi a ser feliz com o que eu já tenho. Eu sei, eu posso estar num ambiente de fartura, mas eu posso também estar num ambiente de carestia. Eu posso passar por provações, como eu também posso ser abençoado. Aliás, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo categoriza isso, não no sentido de posso todas as coisas, eu posso conquistar tudo. Não, eu posso ser feliz mesmo que eu não conquiste. Eu posso passar por qualquer situação e eu estou tranquilo com relação a isso, porque a minha felicidade não está atrelada a isso. Eu não dependo de contatinhos, eu não dependo de festas, eu não dependo. Se eu tiver isso, ótimo, mas se eu não tiver isso, eu continuo feliz. Eu continuo feliz, com carro ou sem carro. Em situação de onde eu estou abastado, em situação onde eu estou em situação de carestia financeira, de vulnerabilidade. A felicidade que ele encontra e que ele descobre é não circunstancial. E é importante a gente falar isso porque tem gente que não sabe ser abençoado. Tem gente que se transforma. E tem gente que está aqui na igreja hoje, agora, nesse momento, buscando uma bênção que no dia que você receber, você não vem mais. Gente que busca relações com Deus em função de uma circunstância que no dia que alcançar, Deus some. Porque Deus é o trampolim que você usa para alcançar aquilo que você na verdade idolatra. Então tem gente que não pode ser abençoado, que não sabe ser abençoado. E tem gente que não pode viver em provação. Porque no dia da provação, no dia da angústia, imediatamente sonegam tudo aquilo que viveram com Deus. Porque não conseguem encontrar um Deus dentro das suas dores. Não conseguem justificar a existência de Deus quando você está doente. Então Deus só existe enquanto você é abençoado. Paulo está dizendo, eu encontrei outro nível de felicidade. E é esse nível de felicidade que a vida de Deus oferece. É uma felicidade que Jesus, no Sermão do Monte, vai dizer, felizes são aqueles que choram. Eu estou vendo o cara chorando, mas eu digo que ele é feliz. Felizes são aqueles perseguidos por causa da justiça. A vida que Cristo oferece é uma vida de felicidade. É importante a gente entender isso. Não, viver em amargor é um péssimo testemunho. Aliás, é pecado. Viver em angústia é uma vida de pecado. Viver uma vida onde você simplesmente não consegue destilar o mínimo de alegria, não é a vida que Cristo projetou para você. Porque a ideia do Salmo 23, por exemplo, é a ideia de que o Senhor é meu pastor e eu não tenho mais falta de nada. Se o Senhor é meu pastor, eu já tenho tudo, porque eu tenho o pastor. O foco do Salmo não são as coisas que o pastor dá, mas a pessoa que o pastor é. Enquanto ovelha, se eu tenho o pastor, eu estou suprido. E se você, tendo o pastor, não testemunha ao mundo de um suprimento, você continua sendo o mal-humorado, o amargo, o reclamão, o murmurador. Você está dando um testemunho de que Deus não é suficiente. Deus não basta. Você está em busca de uma felicidade que a Bíblia não oferece. Uma felicidade circunstancial. Uma felicidade baseada em coisas que, se você perder, você perde também a felicidade. Isso é um prejuízo tremendo. A vida que Deus oferece é uma vida de felicidade. É uma vida de plenitude. É uma vida de satisfação. E esse salmo, ele vai trazer alguns conselhos sobre o que é a vida de felicidade. Bem-aventurado. E ele traz 3 conceitos negativos. E quando fala em conceitos negativos, a gente já, oh meu Deus, não, de novo. Aliás, quando a gente lê o Decálogo, os 10 mandamentos, qual a palavra que a gente mais ouve? Não. Não furtarás. Não matarás. Não cobiçarás. Não. E a gente começa a pensar, Deus é um ser que nos priva de um monte de coisa. Deus é o Deus do não.
Deus é o Deus da imposição. Deus é o Deus da castração. Deus é o Deus que tolhe o prazer. Deus é o Deus que diz um não para um monte de coisa. E aí vem aquela máxima: crente não pode fazer nada. Porque é um monte de não. Mas esse raciocínio está completamente equivocado. Eu vou dizer por quê. Pense que dia 22 de abril é meu aniversário. Anotaram? Festa. Eu pensei em presente, ela pensa em festa. Ah, vocês vão fazer? Vou fingir que nem sei, viu? Vai ser surpresa. E aí você quer me dar um presente. Às vezes, Saulo, quero dar um presente no seu aniversário. Aí eu digo para você assim: eu quero uma camisa do Bahia. Da branca. Eu te disse um sim, eu disse o que eu quero. Agora eu posso dizer assim também: você quer me dar um presente? Não me dê cinto. Qual das duas sentenças te deu maior margem de liberdade? A segunda. Se você não pode, se eu falei não me dê um cinto, o que eu estou dizendo? Me dê qualquer outra coisa. É um conjunto infinito de coisas que você tem. Mas quando eu lhe digo, me dê uma camisa do Bahia, qual o tamanho do conjunto de opções que você tem? Uma. Quer dizer, algumas, que tem algumas camisas do Bahia branca. Mas você tem um ambiente de restrição muito maior. Eu quero dizer para vocês que por trás dos nãos de Deus, existe uma infinidade de sims que Ele está dizendo para você. O não de Deus é uma preservação a algo específico que Ele sabe que vai te machucar, mas a vida que Cristo oferece é uma vida de liberdade. Ele está te dizendo sim para muitas outras coisas. Ele está te dando um leque de possibilidades, um leque de vivência, um leque de experimentação. Ele tem alguns nãos. Olha, você pode tudo, menos isso. Curiosamente, a nossa mentalidade transgressora, ela caminha em direção à atenção para o não. Mas não é isso que Deus está fazendo. Quando Deus fala assim, feliz é o que não faz isso, é porque tem 1 milhão de outras coisas para você fazer, querido. Mas como pai, aliás, é o maior desafio da paternidade. É olhar aquela carinha lindinha, com o olho marejando, pedindo algo, e você dizer, não. Papai, vai fazer a cara do gato de botas. Aquele olho assim, por favor. Ah, você é lindo, mas continua sendo não. Isso é um desafio para qualquer pai, para qualquer mãe. Sabe como aquilo, você quer dizer sim. Ah, ele quer brincar com a motosserra. Brincar com a minha gilete. Toma, vai. Ah, pediu tão lindo. Brinca, vai. Toma esse estilete aí, vai. Você brincar e botar na boca. Não, continua sendo não. Você é lindo, eu te amo, mas continua sendo não. A proibição de brincar com estilete na boca abre um leque para outros inúmeros sims. Deus é um Deus de liberdade, gente. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não venha com essa história de que liberdade é fazer o que quer. Quem faz o que quer é escravo das suas próprias vontades. É escravo das vontades. Sim, porque ontem eu queria comer 7 coxinhas de catupiry. Eu não fiz o que eu quis, porque eu sou livre para dizer não para aquelas 7 coxinhas. Mas que eu queria, eu queria. Eu sou livre para entender que aquelas 7 coxinhas estão na margem de possibilidade, mas não são coisas que vão me fazer bem. Os nãos de Deus são pedagogias de um pai amoroso, que sabe do que você precisa, e que está abrindo uma margem imensa de possibilidades para você desfrutar uma vida plena. Deus não quer te castrar, querido. Deus não quer te colocar uma focinheira, Deus não quer te colocar numa redoma, muito pelo contrário. Deus quer que você viva, e viva de forma abundante, feliz, plena, prazerosa. O nome do jardim que Deus colocou o homem era Éden. Éden quer dizer prazer. Prazer. Deus tem uma vida de prazer para nós. Precisamos resgatar o prazer de sermos cristãos genuínos.
E não, essa ideia de que tudo que é prazer, tudo que dá prazer tem que ser pecado, isso é uma loucura. Ontem a gente teve um culto de jovens aqui, o tema foi sexo. E a gente começou falando, sexo é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus. E a gente tem que construir essa mentalidade de que sim, Deus tem o melhor desse mundo para nós. Jesus olha para Pedro, depois de ter censurado o jovem rico, e ele fala com o jovem rico, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele diz assim, você conhece a lei, não conhece? Siga ela, cara. Ele fala assim, isso eu faço desde criança. Estou bem. Ele, falta só uma coisa. Vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, e depois me siga. Aí você vai ter um tesouro no céu, você vai ser perfeito. E a Bíblia fala que ele foi embora muito triste, porque tinha muitas propriedades. A felicidade dele dependia daqueles bens. Jesus não queria necessariamente que ele vendesse. Jesus queria necessariamente que ele seguisse. O que Jesus queria era uma relação. O evangelho não é sobre vender, o evangelho é sobre seguir. A plenitude da sua vida, meu filho, vai ser quando você me seguir, quando você for igual a mim, quando você me conhecer, quando você tiver uma relação comigo. É isso que você vai ver que é felicidade plena, mas não dá. Ele, praticando a lei toda, não conseguia obedecer a lei. E o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não conseguia isso porque ele amava todas as coisas. Amava demais todas as coisas. E aí os discípulos ficam, o que está acontecendo? Então, se esse cara, o jovem rico, esse cara top, não consegue, então quem poderá se salvar? Aí Jesus diz assim, meu irmão, ninguém pode salvar. Mas para Deus, tudo é possível. Aí Pedro diz assim, olha, lembre, viu Jesus, que nós deixamos tudo e te seguimos. Aí Jesus, Pedrão, deixa eu te falar uma parada. Não há ninguém que tenha deixado por mim pai, mãe, irmão, irmã, esposa, pet, papagaio, time de futebol, iPhone, o que for, e nesta vida não recebeu 100 vezes mais, e na próxima a vida eterna. A vida que Cristo oferece é plena também nesta vida. Ele diz isso categoricamente, para a gente entender e não esquecer. O Salmo vem falar, Deus tem uma vida plena para nós, ainda hoje. Felicidade não é um conceito para amanhã. Felicidade é para ser vivida já hoje. De uma forma categórica, plena e satisfatória. Mas o que é então essa vida plena? Ele vai dizer, feliz é aquele que não faz algumas coisas. Que não faz 3 coisas. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Que não se detém no caminho dos pecadores. Que não se assenta na roda dos escarnecedores. Primeira coisa que a gente vê é uma dinâmica. Esse texto fala de 3 verbos, 3 grandes elementares que identificam um comportamento e traz a dinâmica do pecado para a gente. Como o pecado age na vida do homem? Ele age dessa forma. Primeiro você anda segundo o conselho dos ímpios. Depois você se detém no caminho dos pecadores. E depois você se assenta na roda dos escarnecedores. A dinâmica do pecado é essa, é andar, parar, sentar. É ir se acostumando, é ir transformando a sua vida com base naquele comportamento, com base naquela ideologia, com base naquela mentalidade pecaminosa. Há um ditado judaico que diz assim, cometa o mesmo erro 2 vezes, e na segunda ele não vai parecer tão errado. O pecado ele tem esse poder de ir te amortecendo, de ir te anestesiando, de ir fazendo você ir parando e sentando e acostumando. E aí tudo que sempre foi reprovável, daqui a pouco passa a ser normal, passa a ser habitual, passa a ser paciência. É assim que eu sou. Paciência, eu já tentei lutar contra isso. Paciência não dá mais e a gente vai acostumando e daqui a pouco aquilo se torna o hábito ordinário da tua vida. É isso que o pecado vai fazendo com o homem. Você vai andando, aí você comete a primeira vez. E ele vai modulando sobre quem você é. O rapaz que nunca traiu a esposa, ele sabe que ele é fiel. Ele sabe que ele é uma pessoa que não trai. Que ele não é um adúltero.
Aí um dia ele fraqueja e ele trai. Na próxima vez que tiver uma tentação, ele já não vai ter a trava moral de resistência, porque o pecado já diz a ele quem ele é. Ele diz: eu sou adúltero. E ele não vai ter a mesma força para resistir a uma próxima tentação, porque na mente dele, ele agora já não é o fiel, ele agora já é o adúltero. O pecado, ele diz a você quem você é. Ele molda e modula a sua identidade. O Salmo vai trazer isso. Deus está falando: cuidado com 3 coisas. Cuidado com o que você escuta. Cuidado com o que você pratica. Cuidado com quem você se associa. A primeira coisa é: a felicidade está em não se guiar, em não ouvir o conselho dos ímpios. Sim, Deus tem um conselho para você. E a ideia do conselho de Deus é ser algo totalmente contrário, muitas vezes, à nossa ideia principal, nossa ideia primordial, nossa ideia primeira. A ideia do conselho de Deus é ir na contramão do conselho do mundo. E o conselho do mundo, ela sempre vai apontar em um sentido: ame a você mesmo acima de tudo. O conselho do ímpio, o conselho do mundo, o conselho mundano, o conselho de um sentimento que se opõe a Deus, é um sentimento de amor próprio, que se coloca em primeiro lugar. A Bíblia diz que o amor verdadeiro não é esse. Não pode haver amor maior que esse, aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, pelo outro. Aquele que vive em função de si mesmo. Ele se coloca como o próprio Deus. Aquele que vive em função dos próprios prazeres, ele, sem perceber, se elenca como a coisa mais importante da própria vida. Ele se assenta no trono do próprio coração. Ele escolhe com base nas próprias convicções, com base no próprio gosto, e ele se torna o próprio Deus. O grande problema é que quando a situação aperta e você vê o Deus porcaria que você elegeu para você, você vê que você é incapaz de resistir uma tentação, de cultivar uma relação sadia, que você é incapaz de sair das enrascadas que você mesmo cria para você. Você vê o Deus porcaria que você tem, e aí você se torna ateu de si mesmo. A gente vive numa sociedade ateia de si mesma. Pessoas que se elegeram como os próprios deuses e que já não creem nos deuses que elegeram. A gente vive numa sociedade depressiva, numa sociedade desapontada, numa sociedade completamente frustrada, de pessoas cada vez mais desesperadas por propósito e por sentido. É necessário que você comece imediatamente a abrir os seus ouvidos ao conselho do Espírito Santo para a sua vida. Aliás, o que você está enchendo o seu dia? Quais são as músicas que você escuta? Qual é a tônica das músicas que você escuta? Das músicas que você gosta? Qual é a tônica das pessoas e das conversas que você nutre todos os dias? Que tipo de conselho está impactando as suas decisões? Na hora de ter filho, na hora de casar, que Deus você consulta? Ao Senhor ou ao dinheiro? Na hora de escolher uma carreira, o que você prioriza? O que vai pagar mais ou o que vai te dar a oportunidade de cumprir o seu propósito, a sua vocação? Quem é que está aconselhando a tua vida? Porque isso mostra quem é seu Deus. Quantas pessoas você já se afastou porque diziam coisas que você não gostaria de ouvir? Talvez a verdade estava ali. Pessoas que falavam sobre o seu comportamento e que quanto ele precisa ser mudado, certamente eram as pessoas que te amavam. E você parou de andar com elas, porque o conselho delas ia de encontro ao conselho que você queria ouvir. Você não está atrás de amigos, querido, você está atrás de uma gangue. Está atrás de cúmplice. É isso. Cúmplice é isso. É o cara que se volta para um mesmo propósito criminoso. E anda e se afina com aquelas pessoas que querem cometer o mesmo crime. Não precisa ter amizade entre eles. Basta ter um propósito de cometer o mesmo crime. Talvez você expulsou da tua vida todo mundo que tinha conselhos amorosos. De fato. Conselhos com afeto. Pessoas que diriam coisas que salvariam tua vida. Mas não, você quer ouvir conselhos que já estão bem afinados com a idolatria que mora no teu coração. A palavra vai dizer: a felicidade não está nesse caminho.
A felicidade não está aí. Feliz é aquele que não escuta esse tipo de conselho. Que não escuta o conselho do amor próprio. O conselho da priorizar somente a própria pessoa. O evangelho vai em outra linha. Vai em outra linha. Se Jesus tivesse amor próprio, não teria havido cruz. Eu não estou dizendo para você não se amar. Eu estou dizendo que o maior de todos os amores não pode ser o amor próprio. Não pode. Ah, mas eu já quebrei muito a cara com isso. Porque outra pessoa se amava mais do que isso. Você quebrou cara com gente idólatra. O que não quer dizer que você tem que se tornar idólatra igual a ela. Ah, por mim, ela é muito mais infeliz que você. Ela é muito mais infeliz do que aqueles que escolhem seguir uma vida conforme o conselho de Deus. A segunda diretriz que o Salmo vai passar é: não ande no caminho dos pecadores, não se detenha, não ande no conselho do ímpio, não se detenha no caminho dos pecadores. Caminho é uma prática, é uma caminhada, é andar, é um comportamento. Como é que anda a liturgia do seu dia? Como é que você vai se... Com base em que você está agindo? Uma das coisas que eu falei ontem para os jovens, sobre os perigos da pornografia. Os perigos da pornografia é porque ela modula na nossa consciência uma expectativa sobre o que é relação sexual. E muitas pessoas chegam a um tempo de tanto comportamento repetitivo daquela forma, que já não consegue mais ter estímulo e não consegue mais racionalizar o sexo com outra pessoa, só consigo mesmo. Ou só com pessoas idealizadas. Por quê? Porque de tanto se comportar daquela forma, o corpo aprendeu. Ano passado eu passei por uma transformação no meu corpo. Eu perdi cerca de 20 quilos. O meu corpo até hoje acha que tem uma coisa errada comigo. De vez em quando tem a vontade de comer 7 coxinhas. Eu vou dizer: querido, não cabe mais, eu emagreci. Ele: não, você está doente. Te conheço há 35 anos, filho. Tu não é isso que tu come. Você nunca gostou de salada, gosta agora. Mentira, você está doente. Meu corpo acha que eu estou doente, até hoje. E ele trabalha, o nosso corpo é assim. Ele trabalha para repor o peso que eu perdi. Ele está procurando achar o que eu perdi. Eu, querido, eu não perdi, eu eliminei. Entenda isso, é passado. Esquece esse ex, querido. Ele: não, eu estou com saudade. Sábado de noite ele quer dar um oi sumido, sabe? É impressionante, bate uma carência naquele peso que eu perdi. Porque ele acostumou a uma forma. O nosso corpo é formado para isso. Ele tem memória. A minha prática de 35 anos mostrou a ele que eu sou de uma determinada forma. Aquilo entrou em mim. E eu quero dizer para ele: eu já não sou essa pessoa. Querido, eu me esvaziei de mim. Mas ele não acredita. Então tome cuidado com a liturgia do seu dia. Tome cuidado com as práticas. Tome cuidado com o que você faz, porque o seu corpo vai acostumar com isso e vai querer fazer de novo. Cuidado com a ideia de que é só uma vez. Cuidado com aquilo, com a forma como você está pautando a sua carreira. Cuidado. O seu corpo, a sua mente vai acostumar a comprar pessoas, como você faz na sua empresa. Daqui a pouco você está fazendo isso nas suas relações. Cuidado. Pense como as relações hoje estão cada vez mais descartáveis. Como os jovens hoje em dia trocam de parceiros amorosos com uma variação gigante. Como o casamento hoje dura pouco. E é óbvio, a gente está educado para isso. Qual foi a última vez que você consertou um aparelho celular? A gente não conserta mais TV. A gente não conserta mais nada. Porque o preço de consertar é o mesmo preço de comprar outro. Óbvio. A gente acostumou com isso. Está na nossa liturgia. Não consertar mais nada. As pessoas não consertam mais celular. As pessoas não consertam mais carregador. As pessoas não consertam mais eletrodoméstico. As pessoas não consertam mais casamentos. É mais fácil outro. Porque dá muito trabalho e gasta muito dinheiro em tentar consertar o que está quebrado. As nossas relações estão descartáveis, porque a gente está se comportando dessa forma. Cuidado com as suas práticas, cuidado com a sua liturgia diária.
Cuidado com o seu comportamento ordinário. Isso vai acostumando o seu cérebro, vai acostumando o seu corpo a agir assim de uma forma completamente automatizada. E por fim, ele está dizendo, não se assente na roda onde há escarnecimento, na roda de zombadores. E não, ele não está falando que você não tem que ter nenhum amigo que não seja crente. Isso vai de encontro, isso se choca completamente com o intento do evangelho, que é relacional. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que só há duas formas e duas perspectivas de relações no mundo. Quando eu era recém-casado, eu e minha esposa tivemos uma conversa sobre nossos futuros filhos. E aí a gente estava conversando, e aí como é que vai ser e tal. E aí ela falou assim, puxa, eu acho que eu não quero que ele seja líder de classe, que ele seja nada assim, aquele líder na sala assim, eu não quero. Eu disse para ela, puxa, eu quero muito. Porque no mundo de hoje, só existem duas perspectivas possíveis. Ou você é influenciador, ou você é influenciado. Ou o meu filho vai ensinar versículo bíblico para o colega de sala, ou ele vai aprender palavrão com ele. Ou o pequeno vai ensinar musiquinhas cristãs, ou ele vai aprender música do TikTok. A gente precisa entender qual é a postura nossa e qual é a postura que a gente quer dos nossos filhos. Como você é nos seus ambientes? Tem algum problema sentar na roda dos escarnecedores? Não. Desde que quando você chegar, aquela roda passe a ser uma roda de santificadores. Jesus andava em leprosário, gente. Jesus andava abraçando o leproso. Qual era a diferença? É que quando ele abraçava, ao invés de a lepra passar para ele, a pureza dele passava para o leproso. Ele distribuía cura. Tem problema ter sócio ímpio? Tem não. Desde que ele não traga impiedade para você e você traga santidade para ele. Desde que você saiba que você é um jardineiro. Desde que você saiba que você não está lá para ser influenciado, mas está lá para ser influenciador. Essa palavra não é para você se afastar de todo mundo que não tem a mesma fé que você. Não, querido. Mas é uma palavra para você alertar e se alertar. Como tem sido as suas associações? Como tem sido as alianças que você tem construído? Será que as amizades que você está construindo estão transformando você em uma pessoa completamente diferente de quem Cristo modulou você para ser? As amizades que você está construindo, está transformando mais você ou transformando os outros? É importante você pensar isso. De tanto sentar na mesa, você está se transformando num escarnecedor? Ou seus amigos estão ficando cada vez mais santos? Sendo muito sincero, é uma alegria tremenda quando eu converso com meus amigos, e eu sim tenho muitos amigos que não são cristãos. Eu sento na mesa com eles, eu janto com eles. Essa semana eu jantei com um casal, um amigo meu. E aí eu disse para Ana, eu sou muito brincalhão, eu falei, esse aqui é ateu. Eu brincando. Aí ele falou assim, engraçado, eu era, antes de te conhecer. Uma das coisas que mudou muito o meu pensamento sobre igreja, sobre religião, foi ter te conhecido. Hoje eu não sou mais ateu. O que Deus está fazendo na vida dele, eu sei lá. Mas eu tenho plena consciência de que sentando comigo, ele vai parar de ser escarnecedor. A mesa que eu sentar é uma mesa que vai ser transformada. E a gente precisa entender isso. Nós precisamos transformar os ambientes onde a gente chega. Nós precisamos contaminar positivamente os ambientes onde a gente senta, as festas que a gente frequenta. A proibição não é sentar, não é ter amizade, não. A proibição é ter amizades que te transformam em alguém diferente do que Cristo projetou para você. Não é proibido andar na lepra, ou andar no leprosário. Proibido é pegar lepra. Como aquele cantor do Estratagema de Deus falava, a graça da garça, a arte de andar em meio à lama sem sujar as vestes.
A Bíblia não proíbe você a ter amizade com o pecador. A Bíblia proíbe você de ter amizade com o pecado. Se fosse por isso, Jesus não seria meu amigo. E é essa amizade que Ele tem comigo. Ele se aproxima de mim e cada vez eu fico mais parecido com Ele. É para isso que Deus nos chama. Aí Deus fala assim, aquele que vive assim, querido, aquele que vive assim, ele vai ser como árvore plantada junto ao ribeiro. E aí ele dá o seu fruto na estação própria. Na estação própria. Na hora certa o fruto chega. Uma pergunta para vocês. Dá trabalho, dá muito trabalho dar maçã? Gerar uma maçã, dá trabalho? Dá ou não? Hein? Sim ou não? Para mim dá. Para quem não dá? Para macieira. Se você for uma macieira, não dá trabalho. Eu nunca cheguei na antiga casa da minha avó, lá tem muito pé de mangueira, e vendo uma manga, sai manga. Nunca vi. Aquela força, sai. Não deu trabalho para ela. É natural. O fruto nasce, porque é a essência dela. Querido, o Evangelho não é aquilo que te ensina a dar frutos. Eu não estou ensinando você a dar fruto. Eu não estou ensinando a você os 5 passos, 3 passos para ser frutífero. Eu não estou fazendo isso, porque isso é impossível. O Evangelho não te ensina a dar fruto. O Evangelho te transforma numa árvore. A grande essência do Evangelho é essa. Ela te ensina a naturalmente gerar frutos. A viver conforme a sua essência. Mas eu perdoei de novo. E aquela pessoa me quebrou de novo. Fica tranquilo. Ela agiu conforme a natureza dela. Você agiu conforme a sua. Por que você perdoou? Porque é assim que você é. Você não fez pensando no que tinha a ganhar. Você fez pensando na sua essência, no fruto natural. Uma mangueira não se esforça para dar manga. Ela naturalmente gera. É assim que você é. Não se envergonhe de ser quem você é. Deus não errou quando te plantou nessa família. Uma das características, uma das qualidades que a macieira precisa ter para gerar maçã é estar plantada no lugar certo. Que a mangueira precisa, a morangueira precisa daquela estação, precisa daquele solo, daquele clima certo para dar o seu fruto. Deus não errou quando te plantou. Ele conhece. Ele é o melhor jardineiro que existe. Ele te plantou nessa carreira. Ele te plantou com esse propósito. Ele te plantou nessa família. Você escolheu? Não. Quem escolheu foi Ele. Pode ficar tranquilo. Ele é um bom jardineiro. Ele conhece. Ele sabe. O Evangelho é aquilo que te transforma numa boa árvore. Aí você consegue entender o desafio que o verso anterior fala. O verso 2. Antes, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Por quê? Porque ele tem prazer. É com isso que eu queria finalizar. O Evangelho vem modular os seus prazeres. O Evangelho não te ensina a se afastar do pecado. O Evangelho tira o seu prazer pelo pecado. E nisso está uma vida feliz. Está na hora de você parar de ter prazer nessa vida de relações tóxicas, de relações descartáveis, de entregar o seu corpo, o seu bem mais valioso, todo sábado a uma pessoa diferente. Não é nisso. Não é isso que o Evangelho te promete. O Evangelho te promete outro prazer. E sim, é possível ter prazer naquilo que Deus oferece. A vida que Deus oferece é uma vida de prazer. É uma vida de alegria. É uma vida de plenitude. Sim, é uma vida com alguns nãos, mas com infinitos sims. É uma vida
de uma mesa completamente santificada. É uma vida de uma expectativa completamente realinhada. O Evangelho não é uma troca de roupa. O Evangelho não é uma troca de vocabulário. O Evangelho não é uma troca de amizade. O Evangelho é uma troca de amores. É uma troca de coração. A promessa que Deus faz no Velho Testamento e confirma no Novo é: eu lhes darei um novo coração. Um novo coração. Feche seus olhos. E clame por isso, Deus. Senhor, eu cansei de uma vida sem prazer. Eu não quero mais ser infeliz. Isso é um grito genuíno, sim. Não dá mais para ser tão infeliz. Eu quero saber que Cristo é suficiente ao meu coração. Cadê o prazer do Evangelho? Eu preciso desfrutar isso. E talvez seja porque você ainda não foi transformado na árvore certa. Então o que eu tenho que fazer para virar a árvore certa? Eu não sei, milagres não se explicam, é só um milagre. Cristo disse: é só nascendo de novo. Só nascendo de novo. Talvez você precise experimentar um novo nascimento, mas a porta do milagre continua aberta. O fruto do Espírito Santo não se aprende, é natural de quem tem o Espírito Santo, é a consequência dele. Se você tem o Espírito Santo, necessariamente esse fruto nasce. Não é para estar se esforçando tanto, não é para estar tão penoso, não é para estar tão infeliz. De novo, eu podia estar em diversos lugares, mas eu estou aqui, Senhor. Eu queria mesmo estar em outro lugar, mas eu estou aqui na tua presença. Não, querido. O Evangelho vem te ensinar que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. O Evangelho vem te ensinar que onde tiver o seu coração, ali também está o seu tesouro. E Deus se agrada de pessoas que honram com os lábios e com o coração perto. Deus quer o seu coração em primeiro lugar. Porque se Ele não tiver o seu coração, Ele não tem mais nada seu. Ele não quer o seu louvor se Ele não tem o seu coração. Ele não quer o seu dízimo se Ele não tem a sua devoção. Ele não quer as suas boas obras se Ele não tem o seu amor. Deus quer ser amado. Você não quer um marido que te dê joia, que te dê viagem, que faça tudo, mas que não te ame, mas que o coração dele vibra pela sua vizinha. Você não quer isso. Deus também não quer uma esposa que honra com lábios, mas o seu coração é de outro. Deus também não quer isso. Deus quer você aqui, mas por prazer. Por prazer, por amor. Deus quer ver a sua pupila dilatando por Ele, a sua pele se arrepiando por Ele, pela visitação dEle. Deus quer lágrimas de amor vertidas diante da presença dEle. É isso. Porque Deus sabe quem Ele é. Eu sei que eu não sou o melhor pai do mundo, mas para o meu filho, eu não me troco nem por Rodrigo Hilbert. Eu sei que o que o meu filho precisa é de mim, porque eu sou o pai dele. Deus sabe o quanto Ele é bom para você e o quanto você precisa dele. Deus não está sendo arrogante quando diz: é em mim a sua fonte de satisfação. Deus não está sendo vaidoso quando Ele diz: é em mim que você tem que confiar, é na minha mão que você está seguro. Deus não está sendo isso. Deus não tem essas carências, essas crises existenciais. Deus não tem isso, Deus não passa por isso. Deus é completo em si, Deus é pleno em si, e Ele quer te fazer tão pleno quanto Ele. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu
Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em sua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. A ceia do Senhor expressa isso. Uma mesa que é santificada pelo propósito. E aí nessa mesa se assenta todo tipo de gente. Se assentam escarnecedores, se assentam zombadores, se assentam pecadores. Era assim em toda a mesa de Jesus. A grande questão é, quando eles sentavam, eles eram transformados. A ceia do Senhor é um convite a pecadores, a falhos, a imperfeitos. E Jesus diz assim: quem não comer do meu pão, não beber do meu sangue, a esse não tem parte comigo. Porque o meio que eu escolho para transformar alguém é sentando junto comigo numa mesa. Sabe quando a pessoa diz assim: puxa, Saulo, preciso aprender mais coisas, preciso passar mais tempo com você. A primeira coisa que eu faço é: vamos marcar um café? Vamos almoçar junto? Almoço é uma troca. Almoço é uma troca. Jesus quer almoçar com você hoje. É onde você entrega a Ele as suas lágrimas e recebe dele um novo sorriso. Onde você entrega a Ele as suas dúvidas e recebe dele resposta.
É onde você entrega a Ele as suas mágoas e recebe dele consolo. É onde você entrega a Ele a sua morte e recebe dele vida e ressurreição. Isso é a mesa. É a mesa que Cristo oferece. É o banquete de Cristo. A ceia do Senhor é esse momento de sentar com Ele na mesa e a gente almoçar junto, e a gente trocar papo, e a gente perder tempo. Como o Pequeno Príncipe dizia, ou a raposa disse para o Pequeno Príncipe: não fique achando que a sua rosa é igual a todas as outras rosas. O tempo que você perdeu com ela transformou ela em uma rosa única. Ela é especial pelo tempo que vocês passaram juntos, pelo tempo que você gastou e investiu nela. Quanto tempo você está investindo com Deus? Quanto tempo você está gastando em ouvir o conselho dele para você? Quantas vezes você ora antes de tomar alguma decisão? Quantas vezes você consulta a Bíblia, você procura entender o que a Bíblia fala acerca disso? Mas não, você consulta seu orçamento, porque seu Deus é seu dinheiro. Você consulta o ímpio, porque você acha que a possibilidade dele concordar com você é muito maior. Quanto das suas práticas diárias, não só o que você ouve, mas o que você pratica, o que você faz, está ligado a fomentar a sua relação com Deus? E quanto da mesa que você tem sentado, das associações que você tem feito, tem transmitido, tem circulado o sangue de Jesus por elas? Quanto do assunto da sua conversa é de coisa santa, é de coisas que edificam, é de coisas que vão colocar as pessoas para cima e não para baixo? Quanto? É isso que a gente tem que investir mais tempo. É nisso que a gente tem que se gastar mais. A ceia do Senhor é um convite para aqueles que querem assumir esse compromisso de: eu agora sou pecador, mas quando eu levantar dessa mesa, eu serei santo. Eu agora sei o quanto de zombaria tem dentro de mim, o quanto de escarnecimento. Eu agora sou escarnecedor, mas quando eu levantar dessa mesa, aí eu serei um espiritualizador. Se você não deseja isso, a Bíblia diz que você come e bebe indignamente, não discernindo o corpo de Cristo. A ceia é para aqueles que querem pertencer, fazer parte. Eu quero ser membro dessa, eu quero ter a minha cadeira aqui cativa. A ceia é para esses. Quem pode cear? Quem quer pertencer. Quem quer pertencer a essa mesa? A porta está aberta. Onde Jesus entrava, as pessoas entravam também e sentavam com ele na mesa. Eu não sei por que faziam isso, mas muitas pessoas perguntavam assim: o que Jesus está fazendo com essas pessoas na mesa? Mas a pergunta não é essa. A pergunta não é o que Jesus está fazendo com as pessoas na mesa. A pergunta certa é: o que essas pessoas estão fazendo na mesa com Jesus? Não é como Jesus teve coragem. A pergunta é como elas tiveram coragem. Porque naquele momento em Israel, aquelas pessoas não teriam lugar no Santo dos Santos. Aquelas pessoas não teriam lugar nas tribunas. Aquelas pessoas não teriam lugar na sinagoga. Aquelas pessoas não teriam lugar no púlpito. Mas na casa do Senhor, quem não tem lugar no púlpito, tem lugar na mesa. Se você deseja um lugar à mesa, os elementos vão ser entregues. Tome do pão e tome do vinho, e aguarde que a gente vai comer todo mundo junto. Esperai uns pelos outros, porque a gente tem família.